Bom dia, boa noite, boa tarde. Tá sendo esse o nosso inicial, para dizer, porque a gente não definiu nenhuma intro por enquanto, mas a gente está aqui hoje com um entrevistado, que é o nosso queridíssimo professor Marcos. Ele é um dos nossos mestres, é uma celebridade local, referência na mídia regional também para entrevistas, que ele vai, né, nos jornais e tudo mais. Mas, como a gente já disse em alguns programas anteriores, é uma das nossas inspirações para esse programa, tanto que o nome do Só Rolo vem do bordão polêmico. Que ele diz, polêmico. sempre em sala de aula, só rolo. Só rolo. E a gente sabe que, por ser uma partida do projeto, né, de acolhimento e orientação para os homens abusadores, ele também fez parte do projeto que vamos tentar falar hoje, se o tempo permitir, né? Uhum. E então apresento a vocês nosso Sócrates dos Grandes Lagos, Marcos Vinícius Gabriel. Meu Deus do céu, que é isso, hein? A invenção de quem que eu falei? Do Sócrates Thiaguinho. dos Grandes Lagos, quem dera, só sei que nada sei. Né? Continuo não sabendo, mas ok, legal, fico muito contente de estar aqui com vocês, é um grandíssimo prazer estar aqui. Obrigada por Essa é uma oportunidade muito bacana da gente estar fora da sala de aula e poder dialogar um pouco sobre alguns temas aí, então da mesma forma é recíproco isso. A gente não caminha se vocês também não tiverem nesse caminho, né? Foi você então, que deu a primeira injeção na Eli, aí a Eli me picou e eu piquei o Thiago. Sim, claro. Então foi assim. Isso tá aí. Na sequência certa aqui da roda. Então, ele estava me devendo uma entrevista, mas o programa dele parece que está em holding, né? Tá em stand-by. E aí o jogo virou, né? Agora é ele que está sendo entrevistado. Legal. Eu vou aproveitar, porque eu falei de uma questão aqui do projeto, né? Eu queria entender, porque eu lembro de você ter falado isso de sala de aula, da questão dos homens, uma roda de homens mesmo. Como que é? Como que tá o projeto? Eu comecei essa história em 2019, porque eu já não aguentava mais assim ficar presenciando informações e notícias em relação a feminicídio. E isso foi basicamente me indignando, me enojando de ver a quantidade de casos relacionados à violência contra a mulher, né? Violência de gênero em geral, mas a violência contra a mulher sempre foi uma coisa que me chamou a atenção desde quando eu era adolescente, não agora. Mas aí eu resolvi me mexer e não ficar apenas na zona da indignação. E resolvi criar um projeto. Criamos o projeto. O primeiro projeto foi o NOPE, né? Que significa não é não em inglês, NOPE, né? Sim. E eu cheguei a ficar uns 3, 4 meses fazendo algumas atividades. A gente teve algumas oportunidades de ir em alguns lugares aí falar com públicos distintos, incluindo homens distintos também. E depois a gente recebeu um convite para fazer parte lá da Justiça Restaurativa, então, para atender homens que já estavam sentenciados por conta da violência doméstica. Então, foi uma oportunidade, foi uma escola ter atendido esse público, mas hoje eu não faço mais parte do projeto, mas eu continuo fazendo uma parceria junto com o projeto Maria na Comunidade, né, com a Lana, onde a gente vai em empresas, basicamente empresas, esse está sendo o foco, para falar com funcionários, homens e mulheres, a respeito da questão do homem mesmo, de se ressignificar no século XXI e começar a se entender no aspecto relacional, porque essa questão do homem, que passa por diversos fatores, eu posso dizer para você que está atrasada pelo menos uns 50 anos. Pelo menos. Em termos de atualização. Sim. Então a gente vê acontecer muito disso hoje, porque ainda há uma régua desse homem do século XX, no século XXI. Então ele não sabe muito bem como lidar com as situações atuais e ainda vem com mentalidade machista. E o homem, menos que a mulher, ele procura, né, a psicoterapia. Ele menos. Procura menos. Eu diria para você, Elisa, que tem tido algumas mudanças no cenário. A gente vê isso. Atualmente, eu vou dizer para você, faz 14 anos que eu atuo como terapeuta, né? Nesses 14 anos, eu vou dizer que pelo menos há uns 6, 7 anos para cá tem havido uma mudança e hoje eu tenho mais
clientes, né, do gênero masculino do que feminino. Ai, que bom. Então, e também a importância desses Maravilha. projetos, né? Muito, sem dúvida. Com eles, agora nós temos também um projeto de extensão também. Junto com a justiça. Né? Isso. Para conversar com esses homens, né? Saber mais. Mas, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo de uma forma, eu também digo para você que a gente continua engatinhando nessa área, nessa história, e isso, basicamente, assim, tem tido efeitos pontuais, mas não estruturais ainda, no exercício da masculinidade do século XXI. Mesmo assim, é alguma espécie de avanço que é possível ver hoje em dia, ainda assim. Não há como fugir disso. Isso. Se o século XXI não tiver isso como premissa, eu digo para você categoricamente, já era. Inclusive, mesmo que você não esteja não tenha dado o andamento nesse projeto, a faculdade em si também procura. A gente, nesse primeiro semestre, a gente tem um projeto de fazer plantão, acolhimento de homens que são abusadores lá na Justiça do Trabalho. Eu não lembro agora qual que é. Justiça do Trabalho, não sei agora. Vara de família. Na vara de Com família, Pelarim. sim, exato. Então, a gente já tem uma galera, claro que é. Então a gente vai fazer essa escuta, né? Que é um lado que geralmente o universitário nem sempre tem contato. A gente tem muito contato com pessoas com vulnerabilidade social, mas não exatamente com esse público que... Sinceridade, assim como os carcerários, os egressos carcerários, eu acho que seria extremamente importante também. Importante mas eu prefiro trabalhar com quem ainda não cometeu violência. Não, sim, com não certeza. Depois da violência. Exato. Sim, para que não cometa. Para que não cometa. Eu prefiro, eu particularmente. Sim. Mas é um trabalho importante também, sem dúvida. Sim, porque é como se a gente só estivesse fazendo um curativo por enquanto de emergência. Mas em si o trabalho certo é esse que você faz e é isso que também a gente quer fazer. A sociedade tem que ser provocada de uma forma geral. Exato. O homem precisa ressignificar várias questões dele, incluindo o seu funcionamento relacional. Mas muitas questões relacionadas ao homem e à masculinidade estão paradas no tempo. Por exemplo, a afetividade é uma coisa pouco falada no universo feminino. A afetividade. Fala-se mais de sexualidade, muitas vezes de maneira muito desencontrada, e pouco de afetividade, por exemplo. A afetividade tem que ser um tema trabalhado com população masculina. Sim. E, basicamente, você não vê ninguém fazendo isso. Saúde do homem em geral, né? Porque, geralmente, a gente tem essa noção que os homens fogem dos médicos Então, isso é um absurdo no século XXI, você ter uma mentalidade ainda arcaica nesse sentido e que fique estagnada em relação ao autocuidado. Porque se você não direciona o autocuidado, então o que é que você está fazendo no mundo? Exato. Qual que é o teu papel no mundo se você não dá uma devida importância ao autocuidado? Professor, e como você se interessou pela psicologia? Eu me interessei pela psicologia fazendo curso de comunicação social em São Paulo. Eu tinha 18 anos e no primeiro ano do curso nós tínhamos psicologia corporal. Fazia junto, né? Ou juntava alguns cursos na época? Era uma disciplina do curso de comunicação. O primeiro ano era básico, então você tinha filosofia, sociologia e psicologia. Legal. E aí eu comecei a ter contato com os principais teóricos, né, da psicologia, Freud, Jung, né, e assim, eu tinha 18 anos, era um menino, né, ainda, né, estava começando, né, e aquilo para mim foi um negócio assim estrondoso. E aí eu aproveitava, ia nas livrarias e ficava comprando livros. Eram livros grandes, em promoção e tal. Então eu fui fazendo uma bibliotecazinha de livros de psicologia. E aquilo ficou em mim, ficou introjetado em mim, né? Com 18 anos. E nunca parei de estudar e me interessar por isso. Mas aí eu me formei em comunicação, fui trabalhar com isso a vida toda, fiquei 16 anos nessa área. Que maravilha. Mas aí aconteceu um episódio em 2004, né? Levei um pé na bunda aí por causa de um rompimento de um relacionamento. No final de 2004 eu falei, 2005 eu vou radicalizar minha vida, vou mudar minha vida, vou voltar a estudar e vou estudar psicologia, né? Já fazia um tempo que eu
estava sem estudar, só trabalhando direto, e foi, diria para você, que um divisor de águas na minha vida. Aí eu coloquei para fora o psicólogo que já existia dentro de mim. Um encontro de propósito, então. Porque de tudo um pouco que você falou agora pra gente, é isso. É um propósito, né? É um propósito. De você olhar, ter um olhar humanizado, né? Sobre o outro e sobre o mundo também, sobre tudo que está acontecendo, né? Esse olhar humanizado é imprescindível, muito mais do que o olhar técnico, na minha opinião. Eu não me considero um psicólogo tecnicista. É a sua forma de abordagem. A minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a sociedade e enxergar o homem inserido nesse mundo também. Né? Ai, eu tenho que pegar e fazer uma pausa aqui, gente, porque tão bonitinho. A gente está estudando, né? Eu e o Thiago, a gente está no 3º ano, 5º semestre, e a Eli, ela está no 2º ano, mas assim, o que ela está falando já é coisa que a gente está começando a estudar sobre a vida do adulto, sobre essa questão do propósito, apesar das coisas estarem mudando, sobre a crise, entre aspas, de meia-idade que tem. Hoje em dia, a professora falou que a gente consegue perceber que é mais próximo dos 30 do que dos 40. Mas então você, no caso, teve essa crise, não de meia-idade exatamente, mas houve uma crise para você poder fazer... Eu vim fazer com 35 anos o curso aqui. Exatamente aqui nessa casa, né? Sou filho dessa casa, né? Então aí pra você mim, foi teve divisor de águas, essa questão, né? Essa busca do propósito exatamente também nesse período. Então tá sendo muito bonitinho de ver, sabe? Que mesmo que ela não tenha visto, ela tem essa visão. Sim. E se você não avisasse, acho que ninguém ia perceber que ela tá um ano atrás. Exato, exatamente. Eu que acho é novatinha. que tem a ver também com as vivências, né? Que nós vamos tendo. Que nem eu escolhi educação física com 17 anos. Aí falei, é um hobby que eu gosto, é o que eu gosto de fazer. E quando eu estava lá, eu falei, não é. Não é. Então eu dei uma pausa, né? Tive as minhas filhas, tudo. Sim. Aí nas minhas conversas com Deus, eu pedi um propósito, né? Que era ter esse olhar humanizado também sobre o outro. O que eu posso fazer para ajudar o outro nos dias de hoje, né? E você pega muito essa questão do Marcos também de contrapor, saber colocar outras coisas. Sim, então, porque vai quebrando exatamente o que eu aprendi com o Marcos. Aprendeu ainda mais. Exatamente. É a quebra de estereótipos. Sim. Entendeu? Exato. Eu entrei aqui com um olhar. Yeah. Eu vou sair daqui... Nossa, cada dia é um olhar diferente. Entendeu? Nossa, já pegou o Isso olhar... não pode engessar o nosso olhar, né? Sim, exato. A gente tem uma possibilidade de ter... Porque com a visão você observa, percebe, enxerga. Sim. Né? E vê. Então, assim, há uma amplitude na forma de você... Os nossos olhos, eles têm uma capacidade maior do que aquela que a gente usa, na realidade, que é para ver as coisas. Mas é poder enxergar além daquilo que a gente está vendo. Sim. Enxergar além da caixa. Né? E por isso que eu falo que é polêmico, entende? Que às vezes ele traz uma questão provocativa na sala de aula que eu olho e eu falo, ele tá provocando. E o pessoal fica provocado. Aí ele fica em paz. Só que aí eu te falo que às vezes não existe uma percepção em cima disso. E a gente fala muito sobre percepção, entende? Mas você fica tão dentro da caixa que a hora que te faz pensar pra sair, te frustra. Porque você não quer olhar para as suas sombras. E eu acredito que é o que eu tô aprendendo, que nós somos luz e sombras. E nós temos que conhecer as sombras, porque a gente vai escolher a luz, que é o menos trabalhoso, menos nocivo. Eu já diria para você que não há por que escolher. Ah lá. Sim, Porque você vai conviver com o paradoxo disso também. Então não há como escolher apenas o caminho da luz e você virar as costas para a sombra. Exato. Porque na sombra há muita sabedoria também. Sim. Jung. Exatamente, né? A terapia, ela é isso, para dizer a verdade. As pessoas acham assim, vou fazer terapia. Para que fazer terapia? Porque eu vou conversar? Não, porque a terapia também vai pegar e te mostrar esse lado teu. Você vai começar a reparar na terapia isso. Como eu era resistente à terapia. Eu fui muito por conta das minhas crenças. Entendeu? E hoje eu falo, nossa, que bênção é uma são terapia, várias trombadas, né? Que acontecem durante o curso, né? Bom. Comigo também foi assim, né? Muito do que vocês estão tendo hoje de representação minha
até fazer psicologia não existia na minha vida. Eu não tinha essa visão de mundo, meu jeito de ser também. Meu jeito de ser sempre foi assim, mas as minhas visões de mundo hoje são completamente diferentes do que eram há, sei lá, 15, 20 anos atrás. E que bom que você pôde se transformar para justamente também transformar outras pessoas. Acho que sim, acho que é aí que está o X da questão, porque eu vejo a psicologia como uma ciência que provoca as pessoas. Provoca consciência, provoca que você se movimente quando você estiver estagnado, provoque que você enxergue além. Quer dizer, tudo é uma provocação. E se você não faz disso uma oportunidade de criar movimentos novos na pessoa, então do que adianta ficar só no... Então, assim, a minha base, ela vem da sociologia, da filosofia, principalmente filosofia oriental, que contempla a sabedoria, que pouco é falado na psicologia, mas eu considero isso algo especial quando a gente agrega a questão psicológica. Aí tem a questão do existencialismo, a questão da fenomenologia e principalmente o humanismo. Então, todas essas correntes são correntes que provocam muito a gente. Então, eu fui provocado por tudo isso e, portanto, eu me torno um instrumento de provocação também. Isso aí. Como psicoterapeuta, como psicólogo clínico e professor também. Porque não adianta você ter lá aquele tempo da sala, 1h30, 1h40 que seja, e você tentar cozinhar a batata em água morna. Ela não vai cozinhar. Então você tem que colocar a coisa para esquentar a batata, para ferver. É o morde e assopra, né? Você tá vendo? Porque senão, como é que vai fazer? Eu lembro do conto do sapo nessas horas de água fervida. Todos esses teóricos da psicologia que a gente estuda, que a gente tem verdadeiro apreço por todos eles foram rompedores, eles foram transgressores e mais do que provocadores. Definitivamente. Você imagina, no começo do século XX, o que é que o Freud trouxe, o que o Jung pôde trazer, né? O próprio Moreno, em 1940, falando de espontaneidade, criatividade, sensibilidade, numa época que as pessoas eram caladas. Isso foi 5 anos antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. E já começava a trazer o psicodrama com a linguagem teatral e trabalhando a questão da espontaneidade para tirar aquela amarra que havia nas pessoas, porque todo mundo vivia da mesma forma, todo mundo era controlado pelo regime, pelo sistema. Então, vocês imaginam o que isso significa de provocação? Por isso que fala que psicólogo é louco. Não, mas isso, pelo amor de Deus, a gente precisa quebrar completamente essa história aí. Porque, na verdade, qual é o conceito que a gente tem de loucura? Quando a gente fala que tal pessoa é louca, do que você está dizendo exatamente? Você não sabe o que você está dizendo. O que é normalidade, primeiro? Você está rotulando a pessoa de algo que você não sabe qual é o significado da loucura. Sim. Entende? Porque, assim, imagina a história do mundo, a história universal. Tudo que já aconteceu no mundo, eu vou dizer que o quê? Tudo foi muito normalzinho, muito tranquilo, água de salsicha. Não. Então, veja, quantas provocações e quantas, entre aspas, eu posso dizer que foram loucuras, mas por conta disso nós estamos aqui. Exato. Né? A tecnologia não teria evoluído se não tivessem pessoas, né, entre aspas, loucas suficientes. Sim, é uma loucura sã. Sim. As pessoas ditas normais também são aquelas que se esforçam demais para não se diferenciar das outras, né? Tem muito essa questão, uma parte também. Eu, como autista, eu sei disso, né? Porque a gente se esforça para se encaixar e para fazer tudo que está todo mundo fazendo. Porque senão você é rejeitado. Você observa para poder sobreviver socialmente. Exatamente. A gente está meio que compondo um personagem, né? Exato. Assim, além do normal, né? Porque todo mundo tem personas, né? Isso não... Shakespeare já dizia que nós somos atores e personagens. Nós somos o próprio ator, somos o próprio personagem de nós mesmos. E vivemos em vários cenários. Tudo é um cenário teatral, né? Se você passa por vários locais, todos esses locais são verdadeiros cenários. Já é o próximo tema, é isso? Já é uma coisa que pode virar, exatamente, na pauta. Exatamente. É que você me lembrou quando vocês chegarem no psicodrama, vocês vão ver o que é. Você me lembrou, falando disso, da gente ser, né, personagem e ator ao mesmo tempo, o Thiago colocou no nosso grupo uma matéria sobre AI. Eu sei que a pauta é para outras coisas, isso.
de inteligência artificial, de pessoas que já estão criando inteligências artificiais para agirem como psicólogos. Isso já faz um tempo, mas parece que está se aperfeiçoando realmente já. Só que assim, a gente tem noção que é uma coisa para poder abrir mais para a população geral, que às vezes não tem como pagar uma terapia, porque a terapia a gente considera ainda um pouco elitista. Apesar do nosso código de ética ter essa questão social, da gente também ser mais humanos e abrir espaço para as pessoas que realmente não têm condições, ainda assim ela tem essa visão. Não é a terapia que é elitista, são alguns profissionais que são. Profissionais, isso, obrigada. Que exploram a questão da psicoterapia do ponto de vista financeiro. Isso, porque no código de ética em si tem essa questão da gente realmente ser humano. Não, a psicologia tem que ser acessível às pessoas. Exato. De alguma forma ou de outra, ela tem que estar acessível. A inteligência artificial, ela veio para isso, mas olha só que engraçado, uma outra conversa que eu estava tendo com a galera. O ser humano em si, ele não precisa às vezes de alguma coisa que ela seja verdadeira, basta a gente fingir, porque a gente precisa de máscaras sociais para sobreviver. Então basta a gente, entre aspas, atuar para que alguma coisa possa acontecer. Tem partes da terapia que acontece isso, a gente às vezes tem que se forçar como paciente, se forçar alguma coisa para que a gente consiga alcançar aquilo, por exemplo, de sorrir, de elogiar, de se elogiar. Então, assim, é por isso que aí talvez ela seja uma opção, entre aspas, boa, relativamente boa, assim, porque ela vai ajudar, perdão, só deixa eu terminar, para chegar no meu pontinho aqui, porque ela vai conseguir exatamente fazer aquilo que o humano precisa, tipo, de alguém que finge alguma espécie de empatia, que finge alguma coisa para que ele seja bem recepcionado. Nelson Rodrigues já dizia, o homem é um fingidor. Isso. Então, já parou para prestar atenção? Quando você vai dormir, você finge que está dormindo antes? Exato. Não é? Você deita, fecha o olho, faz carinha de quem está dormindo, mas ainda não está dormindo. Conta até uma chegar ao historinha sono. para você até. Exatamente. Isso. Então, assim, nós somos intérpretes da nossa própria existência o tempo todo. E é por isso que a gente acaba tendo a dissociação de personalidade. A gente acaba dissociando às vezes a gente, durante a aula, né, tem essa questão do tipo, eu acho que eu tenho isso. E é importante fazer terapia exatamente para isso. Você sabe que às vezes eu questiono um pouco essa coisa de multiplicidade de personalidades ou dupla personalidade e tal. De repente, são dois personagens que a pessoa está interpretando, e não duas personalidades. E não duas personalidades, exatamente. E são dois personagens antagônicos. Geralmente, acaba muitas vezes você levando uma coisa de um personagem para o outro e trazendo o do outro personagem para o que você está interpretando agora. Eu questiono se, de repente, isso é uma coisa de personalidade ou isso é uma coisa de atuação. Porque todo mundo atua. Sim. Né? No grande palco da vida, na sociedade, na socialização, nós somos intérpretes o tempo todo. Né? Você vai ver, por exemplo, um advogado no papel social dele interpreta, um médico no papel social dele interpreta, um morador de rua ali, naquela estrutura vivencial dele, ele também interpreta. Ele vai fazer, de repente, um draminha ali no sinaleiro para que te convença para você dar. E a gente vai tentar fazer um draminha, falar, poxa, eu não tenho. Exatamente, também, olha, eu tô sem nada. Também tô sem nada. Mas você tem dinheiro sim para pagar suas contas, para pagar, para comprar as nossas relações sociais, elas estão cada vez mais cênicas. Sim. Né? E cínicas também. Cênicas e cínicas, né? E a rede social ajuda ainda mais. Eu passo para o outro aquilo que não é genuíno meu. E sim o que eu quero mostrar para ele, para que a nossa relação passe a ficar, digamos assim, no modo... Já tem um equilíbrio. De repente, para chegar nesse nível de equilíbrio, né? E a gente anula o nosso ser genuíno para interpretar esse papel. Sinto que eu falei demais, Thiago, por favor, fale. Então eu tô admirando aqui. Tô admirando os questionários que ele fez. Eu virei um telespectador aqui. Mas... Não, mas por favor, faça. Não, mas eu tô satisfeito com esse papel de hoje aqui, tá tranquilo. Não, eu ia comentar que o que levou ele para a psicologia foi o pé na bunda, né, com palavras dele. Esse desconforto gerado pela separação é uma coisa interessante, porque eu também tive uma separação e aí eu virei tudo 180 graus também.
Olha só, então, às vezes uma separação faz bem. É interessante, a gente reavalia as coisas, não sei se você concorda comigo. Tiago, é importante você estar abordando isso, porque hoje a minha visão é outra do que era exatamente naquela época. Para mim não existe separação. Nós não estamos nos separando de nada e nem de ninguém. Exatamente. As pessoas têm seus movimentos próprios, assim como eu tenho, outra pessoa tem. Ela não está no mundo por minha causa e eu também não estou no mundo por causa dela. Nós apenas nos relacionamos, mas as relações são fluidas e também efêmeras. A única relação que a gente não se separa é de você com você próprio. Agora, em relação a outras pessoas, não há separação. Assim como também não há união. Há uma ideia de união e uma suposta separação. Isso eu não pensava antigamente, mas hoje... Então, assim, se alguém chegar para mim, que eu estou num processo relacional e fala, olha, muito obrigado, mas agora eu vou pegar minha trouxinha e vou seguir em frente. Muito obrigado. Você também por me libertar de você, né? Porque estávamos amarrados ao outro, mas assim, não existe separação e também não existe traição. Eu tenho hoje conceitos muito diferenciados em relação a isso. Então isso não me atinge, isso não me afeta, porque eu não personifico esses conceitos em mim. Não é sobre você, né? Porque não é sobre você. Pode ser um outro tema também, falar sobre isso, sobre traição. Você comentou uma vez. Sim. O que é? Você pediu para pesquisar, a visão, né? de traição. É porque eu assim... comentei com você. Comentou. Comentei, né? Foi um dos motivos, um dos assuntos assim principais que você falou. Eu queria muito falar dessa questão de traição, porque eu queria discutir outras visões e tal. Eu sou uma pessoa que vejo muito podcasts e vídeos e tal, então você falou da questão do conceito da traição. No Japão, eles também têm um conceito de traição bem diferente do Ocidente. sim. É uma coisa assim, ou a gente vai falar uma vez no podcast, a gente vai pesquisar um pouquinho mais. Você sabe, Letícia, e vocês também, aproveitando a deixa, eu estava até falando hoje numa aula, nós temos uma formação relacional muito deturpada, né? Sim. E muito que nos deixa o nosso psicológico muito exposto e muito fragmentado, vamos dizer assim. Por exemplo, nós somos ensinados desde cedo a usar os pronomes possessivos. Então, tudo vira minha namorada, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, meu carro, minha casa, e nada é seu, de fato. Então, no mundo ocidental, aliado a uma sociedade de consumo, aquilo que a gente vê como separação é como se eu tivesse todo o investimento que eu dediquei àquele objeto foi pelo ralo. Então, como nós somos muito consumistas e muito materialistas, porque vivemos nessa ótica, me dá a ideia de que eu estou perdendo aquela pessoa na minha vida. E você não está perdendo nada, porque nada te pertence, né? Então, como a gente usa e reforça muito esses pronomes meu, minha, nosso, etc. e tal, só que tudo isso é balela, é papo furado, nada é seu, inclusive a sua própria vida não é sua. Porque se fosse sua, você faria com ela o que você quisesse, viveria o quanto você quisesse, e você escolheria se você iria morrer ou não. Exato. Então, isso não está em nossa... Infelizmente, não está sob nosso controle. Nosso comando, etc. e tal. E é aquela coisa, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós estamos. Né? Ninguém é desse mundo, você está por aqui momentaneamente, né? Então, como que eu posso dizer que aquela pessoa seja minha se eu também não pertenço a esse mundo, né? Se eu não sou, que lugares são meus? Nenhum lugar é nosso. Aulas, viu, galera? Não é isso? Então, aí a gente começa até a ir pela filosofia, enfim. Né? Para a questão de encerrar. Não sei se dá tempo de perguntar, vamos ver. A gente pode fazer essa pergunta de encerramento. Qual foi o momento marcante, assim, 2 momentos marcantes, um que te deixou muito feliz e um que te deixou muito triste? Você consegue dizer pra gente? Na sua vida. Felicidade é uma coisa que também eu não postulo, então não me deixou feliz, mas me deixou satisfeito. Sim. Que é diferente, então, né? Vamos trocar. E tristeza, apesar de ser uma emoção básica que eu respeito muito e vejo que é importante o ser humano evoluir na tristeza, eu digo para você que eu não me lembro de quando foi a última vez que eu me vi entristecido por algo, né?
porque eu contemplo a vida e, para mim, não há motivos para entristecer, mesmo na tragédia. Eu posso dizer para você que aqui foi um momento muito importante, quando eu era aluno ainda, e eu tive a oportunidade de ser presidente do CEP, né? Não era Atlético ainda, era o CEP, e pelo CEP nós tivemos a oportunidade de fazer uma semana de psicologia que arrasou o quarteirão aqui, né? Trouxemos muitas personalidades de fora, fizemos um espetáculo no Teatro Municipal, que todo mundo foi para lá para fazer a análise da peça. Trouxemos o Balé da Cidade, com um espetáculo muito, muito emblemático aqui. Ai, que legal. Então foi um negócio assim... uma junção de forças. Uma coisa épica. Tivemos então. muita coisa. Sim. Aquilo para mim foi um marco, porque eu era talvez o mais velho dos alunos ali. Sim. E para mim foi um momento assim, foi um divisor de águas, porque na condição de aluno, de papel social de aluno, eu mostrei para o Marcos muita coisa que, de repente, estava ainda congelada. Então, esse momento foi muito bom. Agora, os momentos aqui como professor, eu digo para você que todo dia que eu venho para cá me contempla, porque a troca que a gente tem com os alunos é uma coisa que não tem como dimensionar. Então, por isso que vocês me encontram muitas vezes no corredor, eu estou fazendo piadinha, gracinha, estou fazendo algum tipo de ironiazinha. Por quê? Porque quando eu chego aqui, eu me encho de vida. Então, vou dizer para você que todos os dias aqui eu estou desse jeito. Né? E essa casa também faz toda a diferença, né, professor? Aqui, sem dúvida alguma. Essa aqui é a nossa merchandising, muito bem. É um diferencial completo que nós temos aqui. A primeira vez que eu entrei aqui, que eu fui na sala de atendimento, eu estava pedindo uma direção mesmo, porque eu tinha passado em todos os vestibulares de todas as faculdades. Tipo assim, que eu tinha feito. Sim. Lógico, eu também vou pagar. Se não tiver merchan então, eu falei, e agora? Pra onde que eu vou? E a última que eu pensei foi aqui, já tinha trocado o nome, né, para o Norte. E quando eu entrei na salinha de atendimento, eu senti uma paz tão grande. Eu comecei a chorar. Eu falei, é aqui. Eu vou ficar aqui. Legal que isso tenha te tocado. Então, né? isso para mim faz muita diferença. Então, quando você fala aqui, a gente entende aqui isso. E ama o respeito, o sentimento é bem próximo. Acolhimento. Sem dúvida. Também. Uma coisa que é importante falar para vocês, eu até estava imaginando que vocês iam me perguntar isso, né? Vocês vão chegar para mim e falar, professor Marcos, o que é a psicologia para você? Era uma das perguntas. Eu nunca respondi isso. Eu diria para você o seguinte. Vai, enrola aí. A psicologia é uma estratégia humana, onde você tem várias ferramentas e oportunidades de poder referenciar o ser humano na sua vivência com o mundo. Ele com ele próprio e ele na relação com o mundo. Então, tudo na psicologia eu vejo como uma estratégia. Né? Eu sou estratégico na minha vida pessoal e eu sou estratégico na minha vida profissional. E quem é você? Essa pergunta é uma pergunta, né? Eu queria tanto fazer isso. Dá tempo pra gente responder? Dá tempo? Dá tempo. Então, tá. Porque assim, né, eu pergunto para todas as pessoas, né, quem você é, e essa é uma pergunta que impacta, né, que a pessoa fica, puxa vida, nunca parei para pensar quem sou eu. Que em via de regra as pessoas respondem como são. Ou o que fazem. Ou o que fazem, né? Ou papel social, tal. Não é isso que a gente está perguntando. Mas, aproveitando a deixa, eu tenho assim um referencial do quem é você, porque assim, não nego para ninguém, sou muito grato a isso, e isso para mim é uma premissa muito importante. Eu sou um cristão, né? E por conta disso, por ter Jesus Cristo como minha principal referência na vida, eu me baseio em quem é Jesus para poder entender em quem eu sou. Então, quando você vai pegar, por exemplo, o quem de Jesus, né? Ele é Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o misericordioso, ele é o pastor, ele é o mestre, ele é o Senhor. Então, essa é a identidade de Cristo, né? Agora, como Cristo é? Ele é bom, ele é justo, ele é único, ele é isso e aquilo. Tudo isso é como ele é. Então, o que eu poderia responder para você? Na minha passagem por esse mundo aqui, eu já me entendi como um soldado de Deus. Então, tudo que eu faço sempre pensando naquele que
é o criador da minha vida, o detentor da minha vida, na qual eu, nesse processo vivencial meu aqui, então, o meu quem está atrelado exatamente a essa questão de ser um soldado de Deus, para que eu possa fazer da minha existência uma existência digna, nesse sentido espiritual. Tô impactada. Tô também contemplada. São essas palavras que eu posso dizer. Poderia durar 2 horas. Poderia durar a eternidade. Na verdade, queria grudar aqui, ó, tem muita nele. coisa para falar. E já era. A gente geralmente encerra com uma frase, mas você quer ler, tia, essa frase aqui? Bora lá. Eu peguei essa aqui porque eu achei bonitinha. Eu falei assim, eu acho que rola para esse episódio. Use a dor como uma pedra em seu caminho, não como uma área para acampar. Alan Cohen. Legal. A dor como uma... use a dor como uma pedra no seu caminho. E não como uma área para acampar. Entendi. Na verdade, assim, a dor... É tão interessante falar disso, porque algumas pessoas têm uma visão da dor muito restrita, né? Sim. Que é relacionada muito ao sofrimento. E não, a dor é uma sabedoria. É uma oportunidade. Eu gostei dessa frase exatamente como isso. É uma oportunidade de crescimento. Não é para você... A relação do homem com a dor. E a questão da zona de conforto também, porque o acampamento, ele é isso. É para você se ficar ali, se estabelecer e tal. E a dor, ela é uma espécie de movimentação que está precisando acontecer. Isso, claro, lógico. Então, é por isso que eu peguei essa frase. Que eu acho que a gente falou muito dessas questões hoje. Então... É importante que a gente tenha uma relação madura com a dor. Isso. Não uma relação permissiva, uma relação extremamente emocional com a dor, mas uma relação madura. Exato. Entender qual é a finalidade da dor. E o que ela está dizendo para você. E aprender com ela, né? Então, galera, é isso. Agradeço imensamente, Marcos, por você ter vindo. Eu que agradeço. A gente vai trazer eles mais vezes, pode ficar tranquilo. Vocês são queridos demais. Muito obrigado. Exatamente. Então, obrigada, Rolo, aí, por ter ficado um tempinho a mais. Gente. Muito bom, hein? Tamo junto aí. Obrigada. Tchau, Psicologia gente. Norte, hein? Joga a bomba agora. Bum. De todas as dúvidas da vida, a única certeza é o Rolo. Vem com a gente nessa vibe de psicologia. É só se entregar. A cada episódio, uma reflexão. Abra sua mente. Não fique na contramão. Só